Boa noite. Eu estou lendo de novo a Bíblia, do início ao fim. Estou começando do início, né? Eu quero ler do início ao fim, direitinho todos os capítulos. E ontem eu terminei o livro de Deuteronômios. E a partir do capítulo 28, é muito interessante como que mesmo na época da lei, né? Deus, ele querendo ou não, era através da graça também para misericórdia, porque Deus sabia que eles não teriam como cumprir tudo, mas Deus colocou a lei para que pela lei eles obedecessem, fossem obedientes às pessoas. E o que ele quer de nós ainda hoje é obediência, né? Tanto que ele enviou o seu único filho para morrer por nós na cruz, para nos salvar. E Jesus cumpriu a lei, né? Não que a gente viva pela lei, a gente vive pela graça, né? Mas é muito interessante, a partir do capítulo 28, que Deus tem uma lista enorme de bênçãos se eles cumprissem, quantas bênçãos que ia chegar até eles. E Deus fala: mas se vocês me abandonarem, se curvarem a outros deuses, forem desobedientes, tantas coisas horríveis também vão acontecer. Não porque Deus queira, porque Deus é santo, ele é perfeito. Então, se a gente está com ele, as coisas. A gente pode passar dificuldades, claro, né? Que no mundo teremos aflições, mas ele vai estar conosco, vai nos fortalecer. E tem uma outra parte, né, logo pra frente, depois do capítulo 28, logo que após a morte de Moisés, que Josué começa a liderar, né? E até mesmo antes da liderança, né, de Josué, Deus fala, parece para Moisés, que sabia que o povo ia pecar novamente, né? Eles iam se curvar mesmo depois de tudo que Deus fez, mandando o pão do céu, né? O maná, a carne, tudo. Mesmo assim, o povo iria novamente procurar outros deuses e tal, e ser desobediente. Mas Deus sempre fala, né? E ele falou, né? Que se a pessoa se arrepender de verdade, ele ainda vai estar com braços abertos, né? Ele só quer que a gente se arrependa, que a gente é, realmente não. E uma coisa interessante que fala também, que é que Deus fala assim: cuidado para você, não se esqueçam de onde eu tirei vocês. Vocês saíram do Egito, tal, daquela terra de fome e tal. Só que depois Deus foi abençoando o povo, na medida que Deus ia abençoando, as pessoas iam esquecendo tudo de novo e procuravam outros deuses, né? E isso acontece muito no nosso tempo. Então a gente tem que muito ler a Bíblia. A gente tem que muito ler a Bíblia, de verdade, porque senão a gente fica muito fisgado, porque são muitas tentações, muitas, muitas, é o tempo todo tentação, né? E morando aqui na Suécia, aqui que eu fui realmente, né, que eu me converti. E todo dia eu tenho que buscar Deus para ficar firme, porque, nossa, lendo ontem esse capítulo e vendo assim, né, o que tá acontecendo no mundo, como a gente é, querendo ou não, a gente é influenciado o tempo todo, nossa mente está sendo bombardeada, né? E se a gente não lê a Bíblia, a gente é influenciado, porque o nosso coração já tem um desejo do pecado, de querer ser visto, né, da questão do orgulho. E querendo ou não, o tempo todo a gente está querendo ser visto por algum motivo, que isso já veio desde a caída, né, do homem, né, desde que entrou o pecado no mundo. E o que que o diabo queria? Ele queria o que? Deus deu tudo para ele. Ele era cercado de joias, de tudo, e ele queria mais. Ele não estava satisfeito com o que ele tinha, né? Ele queria que todos olhassem para ele, né? E que ele queria ser melhor do que Deus, né? Então, a gente tem que lutar contra a nossa carne. Eu tava vendo esses dias, isso que eu ia falar, que eu lembrei do meu passado. Eu tô vendo, quando eu vejo coisa assim no Instagram, né, eu tava só vendo alguns Instagram de algumas feministas, né? E é incrível que agora tá uma moda, né, que quando coloca uma moda assim, é, no mundo, né? Todos seguem assim, como se fosse uma manada, uma atrás da outra, a mesma coisa. Todas as feministas estavam usando a mesma coisa, né? Que é agora uma moda de uma tal de um blazer aberto mostrando os seios, né? Como se isso fosse a coisa mais legal, mais bonita do mundo, ridículo, né? Só que ao mesmo tempo, hoje eu acho isso ridículo, mas se fosse há uns 9, 10 anos atrás, quando eu já vai fazer 9 anos no final do ano que eu moro aqui na Suécia. Se fosse, uns 10 anos atrás, quando eu tava numa loucura uma época que eu queria ser famosa e eu fiz uns vídeos muito loucos assim, e eu queria muito ser sensual, de usar roupas sensuais, chamar atenção por alguma coisa, assim, coisa de menina, né? E hoje eu vejo, meu Deus, que ridículo, que papelão, por que que eu fiz isso? E até depois, quando eu vim pra Suécia, eu cheguei até a fazer também um outro vídeo sensual, mas pelo menos eu fiz dessa vez, eu tava com o meu esposo, né? Foi uma música falando
do nossa relação, do nosso amor, mas mesmo assim eu acho, meu Deus, por que eu coloquei essa roupa? Por que eu dancei desse jeito? Que coisa ridícula. Só que eu não tinha me convertido, né? Então eu fico pensando assim, como que a mídia faz as mulheres terem, não que fazem, né? As mulheres deixam ser influenciadas e até homens também para fazerem papéis tão ridículos, porque querem ser vistos de alguma forma, né? Ou mulheres por outros homens, ou homens por outras mulheres. E não só mulheres solteiras, até mulheres casadas. Eu já vi assim, senhoras com umas. Não só as vestes, o jeito, tudo, as coisas que parece que é um robô, um vai repetindo o outro, né? E hoje meu esposo até me mostrou um vídeo dos Jogos Olímpicos de 2012, mudando de assunto agora, né? Antes de vir de ter a pandemia, como eles fizeram já toda a encenação, que eles já sabiam, né, que os globalistas, né, eles sabem antes do que acontece, eles já estão programando há muito tempo, né? Enfim, mas esse é outro papo para outra hora, mas no vídeo das Olimpíadas tem as vacinas lá, tudo é óbvio, tem o vírus, tudo como se eles já sabiam que isso ia acontecer, né? Então, como tem os profetas deste mundo que ficam fazendo eles já sabem, né, o que vai acontecer e eles só colocam uma modinha que sabe que todo mundo vai copiar, que todo mundo vai fazer os robôs, a manada, né? Então, se a gente não lê a palavra de Deus, a gente vai virar também um robô e começar a fazer o que as outras pessoas fazem, sem nem saber o porquê que tá fazendo aquilo, sabe? Parece que a pessoa fica hipnotizada, é uma coisa assim tão assim, não dá nem pra explicar. Só sei que parece que muita gente ainda não acordou, que a gente tá nos fins dos tempos, mesmo depois que aconteceu a pandemia e tantas mortes, não só pelas mortes, tantas coisas acontecendo ao redor do mundo, as pessoas não acordam e não entendem que a vida é muito curta e que a gente tá aqui só de passagem. E mesmo assim, as pessoas não querem viver para Deus, não querem viver para Jesus, não querem buscar o Senhor, que é a vida, a gente vai viver com a eternidade. Não tem. Até veio até uma mensagem, uma frase esses dias que fala aqui enquanto a gente tá na Terra, as pessoas falam que tem muitos que falam que são ateístas, né? Aqui na Suécia, muitos falam, eu não acredito em Deus. Isso é um absurdo, né? Porque até não, em 1 Romanos, capítulo 1, versículo 20, fala que as pessoas são indesculpáveis. Os céus declaram a glória de Deus, então não tem como a pessoa falar que não acredita em Deus. Mas enfim, aqueles que falam que não acreditam em Deus aqui nessa terra, eles não vão ter, quando eles estiverem no inferno, né? Se eles não se converterem, aí não vai ter mais desculpa. Eles vão acreditar, mas vai ser tarde demais. Eu falo isso rindo, né? Porque, para não chorar, porque é realmente triste, é triste o que tá acontecendo, né? E como as pessoas não acordam, Jesus tá voltando, as pessoas estão morrendo e a nossa vida é curta. E eu falo para mim mesmo, né? Eu falo, Senhor, eu quero ficar na tua vontade, eu quero fazer a tua vontade, eu não quero seguir o meu coração, porque o nosso coração é enganoso, né? O coração do homem é enganoso. As nossas emoções nos levam a fazer coisas que muitas das vezes não é a vontade de Deus, não é o que Deus tem para nós. Por isso que a gente tem que estar orando, porque Deus é espírito, né? E pra gente ouvir a voz de Deus, a gente tem que estar em espírito, ou em oração, né? E ter essa vida, se acostumar a ter essa vida de oração, não é uma oração rapidinho, pronto. A gente tem que estar o dia inteiro buscando a Deus, falando com Deus em pensamento, em espírito, mas ter um momento a sós com Deus também para orar aquele tempo, né? E a palavra de Deus é muito importante, porque, nossa, é tão estranho você estar num lugar igual eu estou aqui na Suécia, que a gente fica até mais cristão mesmo, de ver como que eles estão totalmente, você vê, eles parecem, estão mortos. A verdade é essa, muitos deles estão mortos. Você vê, assim, pessoas mortas. Porque quem não tem Deus, a pessoa tem. E tem muitos no Brasil e no mundo, né? Que estão mortos, acho que estão vivos, mas estão mortos, né? Porque, na verdade, a gente só tem a vida depois que a gente entrega a vida a Cristo mesmo, né? Que só Jesus é a vida, não tem como. Mas, assim, tanta coisa absurda que eu tenho visto, assim, as pessoas não querem saber de Deus, eles não estão nem aí, só querem saber de aqui e agora, não estão um pouco se lixando, né, pra, perdoa a expressão. Mas tem coisa assim, que eu tô assim meio pensando pra falar que tem coisa que eu não posso falar. Infelizmente, eu tenho sofrido algumas perseguições aí. E só quem me conhece sabe as coisas que eu já enfrentei.
Tenho que ter cuidado com as minhas palavras. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que o bem virou mal e o mal virou bem. As pessoas estão totalmente sem noção. Eu tenho visto tanta coisa assim no Brasil também que tá acontecendo a mesma coisa, principalmente como eles têm incentivado essa coisa, né, de no banheiro de criança ter essas bandeiras coloridas, né, pra não falar o nome. Tipo, a criança de 4 anos, de 5 anos, eles querem dizer o que a criança vai ser ou não, de mudança de sexo. É coisas tão assim, absurdas, 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 que eu fico assim, espantada. E quando você vai falar de Deus para essas pessoas, eles te tratam com total aspereza, né? É só muita oração, muita oração, muita oração mesmo. Como que as pessoas podem estar cegas achando que os carros delas, as viagens delas vão trazer a felicidade ou vão trazer salvação, ou acham que não, se eu acredito que Deus, que eu vou pro céu, eu vou, se eu, que o inferno não existe, ele não existe, e tipo, eles acham que eles podem determinar, né, que as coisas vão ser do jeito que eles querem. Não é, a palavra de Deus, ela é clara. Não existe todas as religiões levam. Não existe nem religião que leva a Deus. É só Jesus. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Não tem outras religiões. Não tem outros caminhos. Não tem. E olha que eu conheço muito, eu tenho muita amizade com o pessoal dos muçulmanos, muitos mesmo. Então eu sei, eu entendo bem como que é a mentalidade deles, né? E de outras religiões também. E você vê que a Bíblia é um livro que inspirado por Deus, que os outros escritores, todos eles seguem, para você ver que a Bíblia é inspirada por Deus. Todos os escritores, eles têm concordância entre eles. É o único livro que, depois de muitos anos, tem concordância, não tem como não ser a verdade. Claro que é pela fé, né? Que Deus coloca a fé no nosso coração pra gente entender e tal. Deus não nos guia, né, através do Espírito. Mas é impossível não acreditar em Deus. Então, eu só quero dizer que a gente tem que buscar Deus enquanto a gente tem tempo. Porque a gente não sabe o dia de amanhã se a gente vai acordar vivo ou não, né? Enfim, que a gente venha buscar as coisas de Deus, porque esse mundo é passageiro e é com Jesus que a gente vai morar a eternidade. E enquanto a gente tá vivo, a gente tem essa oportunidade. Depois que a gente morre, não tem mais. E quantas pessoas têm morrido, né? Nas guerras, a gente fala de guerra, fala só da Ucrânia, mas tem guerras também no Iêmen, tem guerras na Síria, tem guerras, né, acho que ainda tem entre Eritreia e Etiópia. O tempo todo tem, e tem muitos cristãos que estão morrendo na Nigéria, sendo queimados. Na China, então a gente acha que a perseguição não chegou ainda na Europa, porque a perseguição não chegou, de fato a perseguição não chegou diretamente, né? Porque indiretamente já chegou até na minha vida, quem conhece sabe o que já aconteceu comigo aqui, que eu não posso falar nesse vídeo. Enfim, mas a perseguição chegou diretamente nessas pessoas, nesses países que a gente pensa que está muito distante de nós, né? Que nunca vai acontecer, mas a gente não sabe quando que vai começar a perseguição na Europa e acredito que vai muito em breve. E no Brasil, na América do Sul, toda a agenda está sendo plantada, né? Toda a agenda do anticristo está sendo plantada. E se a gente não lê a palavra e não fica de olho, é bom ver as notícias do que está acontecendo, mas tomar muito cuidado, porque essa mídia de hoje em dia, ela é comprada, né? É totalmente esquerdista, né? Que é podre. Apesar não que eu vou defender os, quiser, de direita, porque eu não quero falar de política aqui, mas, enfim, o direito também pode ser corrompida, claro, né? Mas a de esquerda é a pior de todas, né? Porque eles defendem o aborto, eles defendem praticamente a pedofilia, eles defendem tudo que você pode imaginar de podre, eles defendem. Então é horrível. A gente tá num mundo terrível, maligno. E a gente tem que buscar forças em Deus e buscar Deus enquanto a gente pode achar. Enquanto Ele está perto, a gente tem que buscar Deus. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus.